Torcedor Tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui as informações do São Paulo direto do Morumbi para essa partida de amanhã contra o Botafogo. Jogo da volta, Libertadores, primeira partida 0-0. Amanhã a decisão é em casa do Morumbi. Com certeza vai ter um grande público. O Eduardo Afonso trazendo aqui as notícias do Tricolor. Créditos aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Conversa agora com o Eduardo Afonso, que está ao lado da Mari Pereira. Inclusive, bom dia para o Eduardo Afonso, que ainda não nos vimos. Edu, tem jogão de bola aí. É claro que você e a Mari vão falar demais deste São Paulo e Botafogo. E que missão difícil esse São Paulo com Botafogo. Foi um 0-0, é verdade, mas é um Botafogo que está bem demais na temporada, jogando o melhor futebol do Brasil. Tudo bem, Marcela? Como é que você tá? Bom dia ao Donk, bom dia a Mari, que tá aqui comigo. O pior já passou, pelo menos para alguns São Paulinos, foi aquele primeiro tempo lá no Engenhão. Botafogo podia ter definido a classificação em 45 minutos, podia ter feito 2, 3 gols, seria quase impossível uma reversão de placar. Bem, enquanto a gente está aqui acompanhando a montagem do Morumbis para amanhã, já peguei uma primeira parcial, 51.581 ingressos, agora às 10 reabriu a venda, então até o final do dia, acredita-se, com quem eu conversei da bilheteria, que vai chegar a 60 e amanhã provavelmente passa dos 62 mil torcedores. Pode ser o maior público do futebol brasileiro, que foi quebrado no final de semana no jogo Palmeiras e Vasco. Aqui pode dar amanhã o maior público da temporada no futebol brasileiro. São Paulo está lá no CT, terminando a sua preparação. O último treino está acontecendo agora. E aí a grande dúvida que existe é: como vai o São Paulo? Daquela forma que surpreendeu com 3 zagueiros no Rio de Janeiro, mas que provocou calafrios na torcida com o buraco que foi aberto no meio-campo. Ou um São Paulo que precisa de pelo menos um gol para garantir a classificação, com a volta do Luciano, que é o artilheiro da equipe na temporada, que fez gol no final de semana aqui contra o Internacional e que, quando fica no banco, é sempre um problema para qualquer treinador que esteja por aqui. Pelo que ele poupou no final de semana, me dá a entender, conhecendo ainda poucos o meu dia, que ele vai com 3 zagueiros, porque ele poupou os 3 zagueiros, ele poupou os 2 alas, o Rafinha e o Wellington, ele poupou o Luiz Gustavo, ele poupou do meio para frente aquele que atuou com Bobadilla, Lucas Moura, William Gomes e Calleri entraram no decorrer da partida. Então, por aquilo que ele não colocou em campo, a tendência é que aconteça os 3 zagueiros, os 2 alas, o Rafinha não é bem um ala, é mais um /lateral ala, 2 jogadores de marcação e só 3 atacantes. Mas será que o Luciano fica no banco? Bem, antes de eu perguntar isso para Mari, eu vou chamar o Lucas Moura, que ontem teve uma entrevista exclusiva com a ESPN lá no CT da Barra Funda e falou bastante a respeito desta sensação, deste momento que o São Paulo vive, dele particularmente, e claro, da importância para ele deste jogo. Afinal de contas, ele já disse 2 vezes, inclusive, na Zona Mista aqui domingo e ontem para mim, que é o jogo mais importante do São Paulo na temporada. Vamos acompanhar o Lucas Moura. O primeiro tempo foi muito difícil pra gente, muito complicado, e eles poderiam sim ter saído com resultado positivo ali no primeiro tempo. Mas Libertadores é isso aí, Libertadores é guerra. Eu falei até ontem na Zona Mista ali que a gente tem que classificar, não importa como, a gente tem que jogar para classificar, né? Às vezes não dá para você jogar bonitinho, para você dar show. Uma equipe que já demonstrou isso no ano passado e se reforçou ainda mais para esse ano. E acredito que, na minha opinião, a equipe ia ser batida, né, esse ano. Não só na Libertadores, mas nas competições que disputou. Uma equipe que tem jogadores ali experientes e jogadores cascudos, jogadores que sabem jogar jogo grande. Mas é difícil falar se o pior já passou, se não, porque a gente não tem como prever como é que vai ser. O que a gente tem que fazer é ter uma postura diferente do primeiro tempo. E ser o São Paulo dentro de casa, como a gente tem sido nos grandes testes que a gente teve, né, contra o Flamengo, contra o próprio Botafogo, contra o Palmeiras, no Paulistão e no Brasileiro também, né, os testes que a gente teve, digamos, de fogo aí, o time se comportou muito bem. Agora é entender que é uma decisão pra gente, que é a competição mais desejada aí por todos, e encarar como tal. Bem, Mari, não são muitos jogos da temporada que o São Paulo mostrou grande futebol e conseguiu vitórias. Na maioria teve vitórias, mas às vezes devendo tanto com o Carpini como com o Zubeldia. Então acho que essa frase do Lucas resume bem. O importante é passar, não é jogar bonitinho. Me parece um recado já para a torcida que vai lotar o Morumbis. Não esperem grande futebol. Torçam para que a gente passe de fase. É isso mesmo? De fato, Edu, bom dia para você. Agora nós dois juntos. Quis
que o jogo mais importante da temporada fosse justamente contra o melhor time da temporada, que joga mais futebol, que é o Botafogo. Então é realmente uma tarefa muito difícil do São Paulo, que conquistou uma segunda chance, né? Se a gente pega aquele primeiro tempo, a gente viu, como o Lucas falou. Então o São Paulo precisa encarar essa partida como uma segunda chance. Tem algumas questões aí pra gente debater. O São Paulo não toma gols na Libertadores há 5 jogos. Aquele jogo contra o Cobresal foi o último. Só tem 3 gols sofridos. Exatamente. A melhor defesa da Libertadores. A melhor defesa. Mas aí a gente volta em umas partidas muito mais ou menos. Aquele jogo contra o Barcelona aqui mesmo, um 0x0 chato. O 0x0 funciona? Pode funcionar. E aí a decisão vai para as penalidades. Mas o Lucas é um cara muito importante, né? Aproveitando, falando desse personagem, talvez principal personagem do São Paulo, ele precisa voltar pro jogo. Porque é muito influente. O pouco que ele fez contra o Internacional, dobradinha com o Luciano, deu certo. O gol aconteceu e ali parecia realmente que o São Paulo teria oportunidades contra o Inter, depois baixou muito, o Inter cresceu, enfim, o Lucas precisa entrar no jogo. O São Paulo precisa acionar o Lucas, porque com ele é uma possibilidade de mudar rumo de partida. É isso, Marcela, estamos aqui à disposição de vocês para falar tudo desse grande jogo que a ESPN transmite amanhã, 9h30 da noite aqui, direto do Morumbi. Marcela? Boa, Edu e Mari ficam com a gente. Fala, Abel. Não, eu achei legal isso que o Lucas falou, interessante, né? De talvez não se preocupar tanto em jogar bonito, tem que passar, tem que ganhar. Porque eu fiquei pensando, se for pensar em jogar bonito, em grande futebol, quem joga mais bonito é o Botafogo. Sim. São Paulo tem que, óbvio, se puder ganhar jogando bonito, ótimo. Mas o São Paulo tem que pensar em ser brigador, em marcar muito e não sofrer gol. E ser eficiente. Se possível jogar bonito, ótimo. Tem vários tipos Concordo ou não? Tem vários tipos Tem de isso. beleza, né? Não precisa passar a bola de pé para pé. Você jogando com eficiência, com inteligência, E vamos com lembrar, seriedade. né, gente, que o São Paulo acaba de ser eliminado pro Atlético Mineiro, que abraçou o regulamento debaixo do braço, né? Não que esteja errado, acho que a gente elogiou o Milito. Mas ele fez isso para passar na Copa do Brasil. Bem lembrado. Então, não vejo nenhum erro e concordo com a declaração do Lucas. Claro, e tem uma coisa também, né? Quem joga bonito, quem joga mais eficiente, está mais próximo também de se classificar, de vencer a partida e de se classificar. Ou seja, uma coisa acaba estando mais ou menos ligada à outra. Mas um 0x0 vai para os pênaltis e passou, também está na semifinal, amigo. Tá tudo valendo. Ainda mais, a gente não pode esquecer, é um fator para mim determinante. É uma noite de mata-mata de Libertadores no Morumbi. É uma energia diferente. Pensar em não deixar o Botafogo jogar, não é isso, dona? Ah, com certeza. O que não aconteceu no primeiro tempo, né? Foi um atropelamento no Nilton Santos. A partir das modificações do Zubeldia no segundo tempo, ele preenche mais o meio campo. Primeiro ele passa o Rafinha, né, para jogar mais na linha de meio campo. São Paulo passa a ser mais competitivo. Eu acho que o São Paulo vai ter uma postura até mais agressiva do meio para frente. Vai ser necessário, mas vai precisar ser um São Paulo muito ligado quando perder a bola. Vai precisar ser um São Paulo muito concentrado para você já abafar qualquer tipo de possibilidade, que o Botafogo, ele é um time taticamente... O que o Botafogo fez com o São Paulo lá. Sim. Não deixava respirar. Não, subia a pressão, o São Paulo não tinha saída de bola, o meio campo foi engolido. Porque o Botafogo, ele é um time muito completo, Abel. E eu concordo, né? Se for falar em futebol bonito, o melhor futebol do país nessa temporada é da equipe do Arthur Jorge. Ele é um time que te entrega quando tem a posse de bola, ele tem variação, ele tem aproximação, ele consegue ser criativo, ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e ele é um time muito perigoso no contra-ataque. Então, assim, se o São Paulo tiver um estilo de jogo mais ofensivo de buscar, de pressionar o Morumbi, ele precisa ficar muito concentrado para conter na raiz o contragolpe do Botafogo. As transições deixam o Botafogo muito confortável quando ele tem um campo aberto. Então vai precisar ser um São Paulo bem organizado nesse sentido também para frear essa jogada de velocidade. Não pode errar. Se errar contra o Inter, tudo bem, eram outros jogadores. Mas alguns dos jogadores que erraram saída de bola contra o Inter, o Lucas, por exemplo, se errar daquele jeito contra o Botafogo, vai ser fatal. Tomou 3 gols do Inter em 3 saídas erradas. O São Paulo começou bem nos 20 minutos ali contra o Inter, né? E depois o Roger fez algumas modificações que mudaram completamente o panorama da partida. Agora, é outro jogo, né? O time completamente alternativo. O Morumbi vai estar pulsando completamente. A gente está vendo lá, Mário e Edu. Imagina como é que vai estar isso aí amanhã, né? Completamente lotado. É uma noite de Libertadores, é sempre uma noite diferente para o São Paulino. Já começa fora, né? Eu tenho uma
uma questão para fazer para o estúdio, para a Mari, para o Edu também, que é sobre a dificuldade de cada jogo. E aí eu coloco esse jogo aqui da Sul-Americana e os jogos dos brasileiros na Libertadores. E eu começo com o Donk. Esse jogo do São Paulo com o Botafogo é o mais difícil para o São Paulo? O Botafogo, que tem uma vida mais facilitada, é muito forte, mas que tem uma vida menos difícil na Libertadores para chegar? Olha, é complicado, assim. Porque a gente pode falar de um Flamengo que vai jogar fora de casa e que tem a desvantagem, mas ainda assim é um Flamengo que é melhor do que o Penharol, né? E a gente pode pensar em Fluminense e Galo, mas Fluminense e Galo que está num... A gente pode colocar que na Libertadores eles até ficam ali parelhos. O que é que você pensa? Para mim é o confronto mais equilibrado. Sinceramente, Marcela, para mim o confronto abre com o Botafogo favorito. Sim. E o fato do São Paulo levar um 0-0 para jogar em casa, isso torna o confronto 50-50. O que diz muito dessa força do que a gente está falando, do trabalho bem feito. A Mari lembrou muito bem da defesa que só tomou 3 gols em 9 jogos, porque em condição técnica eles não são igualdade. O Botafogo, para mim, tem uma diferença e não é pequena em relação ao elenco do São Paulo. Mas esse time é tão bem treinado, ele é tão aguerrido, que ele consegue nivelar as coisas. E só um detalhe do jogo, a gente fala muito da energia Tem um aspecto para mim que pega muito e que vai ser um grande desafio para o São Paulo. Talvez o dos atacantes principais do Botafogo, o que menos se destacou na ida foi o Luiz Henrique. E nesse jogo ele vai ter campo para atacar provavelmente. Para mim é também um dos elementos para se ficar de olho. Ainda mais depois do que o Arthur Jorge fala, né, dele. Pois e aí ele fica com isso na cabeça também, vai que... Bom, deixa eu colocar lá no Morumbi isso para a Mari e para o Edu, para a gente já se despedir deles também. Mas a opinião de vocês em relação a isso? Mari, quer começar? Vai lá. Edu, o pessoal lá do estúdio estava falando sobre não errar, né? Que ele contra o Internacional isso aconteceu, mas sobre aproveitar as oportunidades, vai ter uma chance contra o Botafogo, uma única, aquela Caleri, contra exatamente. Faz 1-0, então isso é fatal. O jogo de hoje é assim. Quantas oportunidades um time cria contra o Botafogo? Porque a gente sabe que o Botafogo vai criar um monte. O São Paulo vai precisar melhorar o aproveitamento lá na frente, né, Edu? Eu acho que assim, eu respeito muito o Botafogo e acho que a dificuldade pelo time do Botafogo é gigante. Mas dos 3, Atlético, Flamengo e São Paulo, o único que pode começar e terminar o jogo com o mesmo placar é o São Paulo. Perfeito. O Flamengo precisa fazer de qualquer jeito e o Atlético também. Então, para mim, o São Paulo está com a terceira dificuldade. A maior dificuldade é o Flamengo, que vai ter que virar fora de casa. A segunda é o Galo, que tem que virar em casa. E a terceira é o São Paulo, que na pior das hipóteses, se não fizer nenhum gol e não tomar, vai para pênaltis, vai para a loteria. Exatamente, o Morumbi expulsando, o Lucas falou para você ontem, comentou sobre isso, né? Sim. Como a festa começa lá fora e vem empurrando, vem acompanhando realmente o time para dentro, isso vai fazer muita diferença. Tá certo. Um beijo para Mari, um beijo para Edu, vamos para o estúdio também. E Marcela. aí a gente vai para o estúdio, lógico, eles podem falar sobre as dificuldades, mesmo que o adversário do São Paulo seja esse todo poderoso Botafogo. O pessoal tá aqui, ó. O gramado tá ficando bonito. Vocês estão vendo que tá trabalhando firme e forte. Eles não pararam desde que a gente chegou aqui. Mas claro, queria que vocês falassem sobre essa dificuldade do São Paulo, sobre esse Botafogo. E o professor Celso Zelt, tem um almanaque que você quer mostrar aí do Caleri? Tem de passar pelo Caleri essa classificação, ou possível classificação de São Paulo? Aquela bola que o Edu falou. Vamos lembrar que Caleri não marca um gol desde 22 de agosto. E ele teve a bola no Newton Santos, né? Teve a bola no Newton Santos e em Libertadores ele é muito afetivo, como mostram esses números, né? Será o jogo 450 da carreira do Caleri, aí considerando todos os clubes que ele passou, né? Sendo o jogo 202 pelo São Paulo. Pelo Tricolor são 75 gols, ou seja, 0,37. A cada 3 gols ele faz um, em média. Cada 3 jogos, é isso? Cada 3 jogos. 20 assistências, aí já demora um pouquinho, precisa 10 jogos para ele fazer uma assistência, 0,10. 45 desses 75 gols ele marcou no Morumbi. Opa, que é um boa bom notícia pro torcedor do sinal. Tricolor. Mais ainda, pessoal, ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo. E o primeiro é o Pedro Rocha, né? Que jogou nos anos 70, fez 119 gols. E é o terceiro maior artilheiro em Libertadores com 13 gols. Ele só está 1 gol atrás do Rogério Ceni e do Luiz Fabiano. Se ele fizer esse gol, passam a ser 3 os maiores artilheiros do São Paulo em Libertadores. E aí tem uma lista de principais vítimas do Caleri pelo São Paulo, que o São Paulino gosta de ver essas coisas. Meia dúzia de gols em cima do Corinthians, 5 gols em cima de Flamengo e Santos, 4 gols em cima de Atlético Paranaense e Trujillanos da Venezuela. Aliás, nesse jogo, o São Paulo ganhou de 6
Ele fez 4 só nesse jogo e é também o maior artilheiro do São Paulo em um só jogo de Libertadores. Perguntaria aquele torcedor do São Paulo, viu, professor Celso, com seu maravilhoso almanac. O que é que ele perguntaria? Nunca fez gol contra o Botafogo, Caleri? Se não fez, tá na hora. E alguém responderá sempre a primeira vez. Torcedor do Botafogo, óbvio, que aposta no John, que inclusive está na pré-lista do Dorival Júnior, hein? Tem o Igor Jesus também. Igor Jesus e John. Nomes merecidos. Muitos personagens. Nesse ótimo levantamento aí do professor, no almanac, acho que deixa muito claro que o Caleri e o torcedor de São Paulo sabe disso, tem confiança nisso. É o homem dos jogos grandes. Você sabe a musiquinha. Você quer soltar a voz e cantar aqui? Toca no Caleri que é gol. Tem a música que a torcida do Morumbi vai cantar alto amanhã. Ele não é um grande artilheiro do ponto de vista de números, né? A gente não vê o Caleri brigando ali pela artilharia do país. Mas entrega o dele a cada 3. Mas ele entrega e normalmente ele entrega em jogo grande. É isso. O São Paulo mais precisa. Tudo bem, desperdiçou um gol lá, né, uma oportunidade claríssima no Nilton Santos. Mas ele é um jogador... Não só o gol, né? O Caleri, ele representa o torcedor com a vontade que ele tem, com a movimentação que ele tem, que abre um espaço para uma infiltração de um Lucas, de um Luciano. Ele é um jogador que se dedica demais, né? É como se fosse mais um tricolor dentro de campo ali, né? Você se sente representado. Quero fazer uma pergunta para a Marcela e Donk. Vocês gostaram do almanac do professor Celso? Mas eu não sou nem louca de não gostar. Mas eu gosto de todos os almanaques do professor. Mas assim, tem todos. Pode escolher, viu, professor? Todos os pontos de qualquer time, de qualquer jogador. Eu tô aqui, aplaudindo sempre. Sou fã. Marcelo, obrigado. E é sempre enriquece demais o professor, sempre trazendo muita informação. E é bem legal mesmo esse aspecto dos jogos grandes, né? Corinthians, Santos, Flamengo, as principais vítimas. E eu até entendo quem discuta hoje, se vier falar, olha, será que o Caleri poderia ser trocado no São Paulo na titularidade? Eu não sei se eu faria isso, mas eu aceitaria a discussão. Mas pro jogo contra o Botafogo, pra mim não há discussão. Caleri titular e ponto. Estão cogitando o Caleri no banco? Discussão, não. Do Caleri ainda não estou aceitando essa discussão. Eu já vi algum São Paulino falando outro, de repente essa possibilidade. Não é possível. Corneteiro tem em todo lugar. Não, segura. Donk tá aqui mas eu levantando falso contra os torcedores. Mas como eu falei, eu até entenderia, mas amanhã não tem hipótese alguma disso daí. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai se despedindo então aqui. Tá aí, galera, informações do São Paulo, Edu Afonso trazendo as notícias do Tricolor aí direto do Morumbi, aonde amanhã tem essa decisão contra o Botafogo, a expectativa do torcedor já para essa partida de amanhã. E claro, o torcedor está confiante, acreditando que o São Paulo vai garantir aí a sua classificação, a sua vaga na semifinal. Jogo muito importante. Primeira partida lá no Nilton Santos ficou 0-0, teve até aquela chance ali clara que o Caleri acabou desperdiçando. Amanhã no Morumbi vai ser... acredito que vai ser um grande jogo, promessa aí de recorde de público, o torcedor vai estar em peso apoiando o Tricolor, apoio isso com certeza não vai faltar, e o São Paulo vai ter, né, o torcedor ao seu lado, a sua casa, né, que é o Morumbi, fazer valer, né, a força do seu torcedor, a força do Morumbi, e quem sabe garantir aí a classificação para a semifinal da Libertadores. Então, um jogaço, amanhã tem tudo para ser um jogaço, e o torcedor está na expectativa e ansioso, aguardando essa partida de amanhã. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Torcedor Tricolor, você está confiante, acreditando na classificação do São Paulo? Deixa seu palpite aqui abaixo dos comentários. Se inscreve também no canal, vai ter bastante vídeos aqui. Amanhã no pré-jogo, pós-jogo, quem sabe, né, no pós-jogo com uma grande vitória e a classificação do São Paulo para a semifinal. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o like para estar fortalecendo. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.